noite. Está no ar mais um UX Diversidade ao vivo pela Frispit TV. Esse é um programa experimental da turma de Ateliê de Jornalismo para Televisão, do curso de Jornalismo da UX. Hoje nós vamos falar sobre inclusão de pessoas com deficiência no esporte. A Universidade de Caxias do Sul é parceira de iniciativas que oportunizam a inclusão, reabilitação e a recuperação da autoestima por meio da prática de exercícios. Para conversar sobre o assunto, recebemos aqui no nosso estúdio o para-atleta Manuel Sobrinho, o professor de Educação Física da UX, Thiago Frank, e o professor do projeto LAQUA, Lucas Fruet. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso encontro. Obrigado, boa noite. Obrigado. No Brasil, segundo o último censo realizado pelo IBGE em 2017, 45 milhões de pessoas convivem com algum tipo de deficiência. Em Caxias do Sul, também de acordo com o IBGE, a estimativa é que cerca de 120 mil pessoas sejam PCDs. Os números são da Coordenadoria da Acessibilidade da Prefeitura. Agora, vocês já tinham ideia desses dados do IBGE? Boa noite, primeiramente, a todos que estão nos acompanhando, Thaís e os colegas. Os dados do IBGE eles são controversos, porque a pesquisa que ela é feita, ela deixa algumas lacunas e nós não temos ainda uma noção real e mais precisa do público que é considerado de pessoas com deficiência, de acordo com legislação, de acordo também com a etiologia das deficiências. Então, até esse dado da Coordenadoria de Acessibilidade, 120 mil pessoas com deficiência, né, sendo reconhecidas a partir de uma questão biológica ou até mesmo a partir da legislação, ela é controversa, tá? Assim como os dados do IBGE. Existem estudos que desmentem justamente esse levantamento que é feito pelo IBGE, tá? Até pelo questionário que é aplicado, ele deixa justamente essas lacunas, tá? A estimativa que o público real de pessoas com deficiência no Brasil gira em torno de 13% a 14%. Tá? Mas nós não temos ainda um instrumento que seja realmente preciso nesse sentido, assim como acontece em Caxias do Sul. Vocês concordam com a colocação do professor? Até esse estudo aí aproximado que seria em Caxias geraria algo em torno de 50 mil pessoas, né? O que daria em torno desses 10% da população. Lucas? Eu não tenho conhecimento, assim, acredito nesses dados que o Thiago falou e que o Mano falaram, mas eu não tenho conhecimento, sim, a gente vê uma certa demanda grande de alunos que a gente vai atender, mas eu não saberia te dizer, assim, sobre esses dados. Sim. Thiago, por que o esporte ele é ainda mais importante para as pessoas com deficiência? Olha, a origem do esporte remonta a um aspecto de reabilitação de pessoas com deficiência. Essa é a origem, né, justamente a partir do movimento que ocorreu pós-Segunda Guerra Mundial, que tomou uma dimensão global. Tá? Um médico chamado Ludwig Guttmann iniciou um processo de reabilitação por meio do esporte em um hospital justamente para lesados medulares que retornavam, né, soldados que retornavam à sua pátria. E a partir daí, então, esse olhar justamente para essa dimensão, não só de reabilitação, mas especialmente para a potencialidade dos indivíduos. Então, eu considero o esporte adaptado um fenômeno de inserção social maravilhoso, né, que deslocou justamente o olhar da limitação para a potencialidade da pessoa com deficiência. É um exemplo a ser seguido. Né? Nós temos diversos exemplos no meio do esporte adaptado que podem ser comentados, né, e as Paralimpíadas do Rio 2016 trouxeram à tona também esse assunto, tá? Mas veio dessa ideia, justamente de reabilitação, né? Reabilitação física. A partir daí, com todo o desenvolvimento que nós temos no esporte, né? Não só no esporte adaptado, no esporte convencional também, essas pessoas começaram também a atuar como protagonistas, né? Então nós temos hoje um fenômeno de esporte adaptado profissionalizante, né? Em que atletas se dedicam justamente com um grau de intensidade de atletas profissionais, né? Não há essa distinção com relação ao esporte olímpico. Vocês concordam com a colocação do professor? Com certeza, bem explicado. Manuel, você já é para-atleta do CIDEF há bastante tempo. Como o esporte ele tem contribuído na tua vida, no teu dia a dia, seja em casa ou nas ruas?
Isso é, o esporte, assim como o Frank disse, a primeira ideia é praticar alguma atividade física, né? Tu se ressocializar, tu sair, tirar o deficiente de casa, né? A partir dali, tu já vai ver qual é o esporte que tu se sai melhor, qual é a tua habilidade melhor, e nisso daí tu já, como é que eu vou te dizer, tu já dá um andamento na tua vida ali, tu já consegue participar mais da sociedade, tu já sai de casa, tu já vira um atleta de fato ali. Sim. E eu queria te perguntar também como funciona o basquete adaptado. O que muda do basquete sem cadeira de rodas? O que muda na dinâmica de jogo? Thiago pode contribuir Claro. também. As adaptações que foram realizadas no basquetebol em cadeira de rodas, né, para permitir justamente uma maior dinamicidade e autonomia do indivíduo. Tá? Então, se nós pensarmos no basquetebol olímpico, as ações elas são realizadas com os membros superiores e também inferiores, né, no sentido de deslocamento em quadra, saltos, né, enfim, uma infinidade de habilidades e capacidades físicas que estão implícitas no jogo. Tá? Então, as adaptações foram realizadas justamente para permitir a autonomia do atleta na cadeira de rodas, porque a lógica é justamente de que todos os movimentos são realizados com os membros superiores. E é isso que transforma o jogo um desafio grande e também um esporte encantador. Né? Uhum. Afinal de contas, o deslocamento do atleta, né, o movimento básico de deslocamento é feito com os membros superiores, assim como os movimentos técnicos de passe, de arremesso, de drible. E adaptações foram feitas nas regras, justamente para permitir a participação numa cadeira de rodas. Tá? As que se destacam, além do implemento, né, do equipamento que é utilizado, que é a cadeira de rodas, é a regra do drible, né, que ela foi adaptada para o basquetebol em cadeira de rodas, tá? E algumas situações que envolvem a dinâmica de jogo, né, em termos de contato, de posicionamento do equipamento, justamente para permitir a participação. Não se mexeu um tanto na estrutura do jogo, porque a ideia da adaptação do esporte é justamente essa. Tá? Que seja feita uma adaptação para a participação plena do indivíduo, né, numa condição de igualdade e de justiça. Para isso existe um sistema de classificação, tá? De acordo com o tipo de deficiência da pessoa, tá? A altura da lesão, uma série de condicionantes que são levados em consideração. Tá? Mas a dimensão da quadra, o número de jogadores, o número de falta, muitas pessoas me perguntam, a altura da cesta é a mesma, Frank? É exatamente a mesma. Pontuação, né? As linhas que fazem parte, a linha dos 3 pontos, o tamanho da bola, é exatamente o mesmo. A adaptação ela é feita no equipamento e na regra de drible, justamente para permitir que o atleta consiga driblar a bola e também impulsionar a cadeira simultaneamente. Uhum. E falando assim da cadeira, o que muda na cadeira? A cadeira utilizada na prática do esporte, ela é diferente? Totalmente diferente, e isso é muito interessante do esporte paralímpico, né? O desenvolvimento também tecnológico, né, do equipamento. Então, hoje nós temos equipamentos de ponta, né, que realmente exigem estudo científico para uma melhor performance do atleta. Antigamente, quando Ludwig Guttmann, que eu mencionei anteriormente, iniciou a questão da adaptação dos esportes com um olhar de reabilitação e também lazer, né, as cadeiras utilizadas eram cadeiras hospitalares, né, para pessoas com paraplegia. Nesse sentido, com o desenvolvimento da modalidade, não só, né, do basquete ou das modalidades paralímpicas, notou-se a necessidade também de adaptação e incrementação do equipamento, né, que se desenvolvesse nesse sentido. Tá? Então, é bem distinto. E o interessante disso tudo é que o equipamento, tá, que é fabricado, ele tem que ser feito de acordo com as características do atleta. Tá? Um exemplo, uma cadeira feita, fabricada sob medida por Manuel, dificilmente ela servirá em outra pessoa. Né? Por quê? Vai levar em consideração toda a questão de composição dele, corporal, são aferidas, medidas, né? Tamanho, estatura, tamanho da questão dos membros inferiores, superiores, e também a questão da lesão, né? Que é o aspecto central, justamente para permitir que ele desenvolva o máximo da sua capacidade, né, no equipamento, que o equipamento sirva como um propulsor das suas potencialidades.
E essa cadeira ela vai oferecer bastante estabilidade para garantir a segurança do Especialmente. atleta, né? Por isso que existe uma cambagem, né? A cadeira do Manuel aqui é uma cadeira de vida diária, tá? Então é pro dia a dia dele, né? Não é uma cadeira esportiva, ok? Dependendo da modalidade, ela vai ter suas especificidades, tá? Então no cadeira de rodas, no basquete cadeira de rodas, tem uma cambagem, que ela também tem uma limitação de acordo com algumas regras, e ela tem uma espécie de uma rodinha, ou duas pode ser utilizadas, atrás, justamente para evitar quedas. Imagina você antigamente, cadeiras hospitalares, cadeiras mais antiquadas, os atletas viviam caindo da cadeira, né? Ela virava com facilidade. Então, o próprio desenvolvimento do jogo, né? As necessidades, os estudos que foram se aprimorando, apontaram para isso, para um equipamento que permita justamente a alta performance do atleta. Por isso que a sensação que você tem observando um jogo de alto desempenho é que os atletas deslizam na quadra, né? Justamente pela aderência do equipamento na quadra. Ela vira uma extensão do corpo do atleta. Ah, legal. Tem uma analogia simples, né, que eu gosto de utilizar no curso aqui de educação física, enfim, guardadas as proporções, é lógico, né? É como um tênis, né? Então, um atleta olímpico, ele vai ter um tênis que permita um conforto, também potencialize a performance dele. Nós temos um desenvolvimento tecnológico, né? Então, Manuel calça quanto? 39. 39, eu calço 44, né, amigo? Então, se eu utilizar o tênis manual, vai ficar desconfortável da mesma forma. Uma analogia simples para tentar explicar um pouco como é essa questão do equipamento. Sim. Agora, Lucas, falando um pouquinho então do projeto Aqua, eu queria que tu explicasse para nós como é que você percebe assim a evolução de um aluno quando ele ingressa no projeto, depois de algum tempo, como você percebe isso? Bom, complementando aqui um pouquinho o que o Thiago falou desse potencial, é bem isso que a gente percebe, porque claro que cada experiência é bem individual, porque cada deficiência também é bem individual. Às vezes a gente classifica como as deficiências, mas cada indivíduo tem suas características e tem suas experiências e ele vai evoluir de acordo com... Esse é o ponto principal, é não comparar eles com outros parâmetros, é fazer eles evoluírem dentro das condições deles, ou muito além das condições que eles acreditam que eles possam atingir, sabe? Então, esse é a nossa proposta, assim. Um pouco diferente do basquete, que tem toda essa adaptação para que o atleta consiga se integrar na cadeira para conseguir se movimentar. A gente usa a água como essa ferramenta, que é a água que permite que o próprio fluido da água permite que eles se desloquem e tenham os movimentos mais livres e mais dinâmicos, assim, que eles possam se desenvolver dentro desse movimento dentro da água. E esse processo é incrível, como eu falei, é bem individual, mas a gente percebe mais como eles gostam de se sentir parte daquilo, porque eles voltam sempre, eles estão sempre vindo e querem ter mais aula, porque acho que é um espaço agradável, que eles se sentem à vontade para se expressar e para se movimentar e para fazer para não podar eles, não ficar focando na deficiência e sim no que eles podem fazer. Então acho que a maior avaliação assim que a gente pode fazer é mais na expressão de como é que eles saem daquele espaço, sabe? Não uma avaliação tão física, clínica assim, mas sim mais uma avaliação mais holística, assim, de se sentir bem, de estar sorrindo, de estar conversando com os outros. Eu acho que é isso que eu percebo mais como um grau de evolução nos alunos. E você percebe também que eles se sentem mais seguros conforme o tempo vai passando? Eles vão perdendo aquele medo inicial? Com certeza. Na água todo mundo tem um pouquinho de medo, né? Quem não tem uma adaptação muito precisa na água tem esse medo, que é natural, é um instinto de sobrevivência. E conforme vai passando o tempo, eles vão criando habilidades que é incrível. Depois vai ter o vídeo, vocês vão poder ver um pouquinho, que é o deslocamento. Muitos tu nem percebe que eles têm alguma deficiência, porque eles conseguem se mover muito fluido, assim, dentro da água, muito tranquilo. E eu acho que isso é a grande ferramenta que a gente usa. Acredito que existam muitas outras ferramentas como para empoderar eles dessas condições deles, mas essa é a ferramenta que a gente tem utilizado, que é atividades na água e algumas outras atividades também. Sim. Agora nós vamos dar um pulo até as piscinas da Vila Olímpica da UCS. É lá que ocorrem as atividades de natação do Projeto Aqua.
Essa é apenas uma das diversas modalidades adaptadas oferecidas pela iniciativa e que buscam melhor qualidade de vida para pessoas com deficiência. Acompanhe na reportagem. A LACO é uma entidade não governamental que promove por meio do esporte, lazer e cultura a inclusão de pessoas com necessidades especiais. Uma das modalidades que atrai mais alunos é a natação. A LACO está localizada na Vila Olímpica da Universidade de Caxias do Sul. A LACO, então, é uma associação não governamental que foi fundada há mais ou menos 6 anos e que a gente atende, então, pessoas com alguma deficiência, sejam elas quais forem, com um foco no esporte, lazer e cultura, buscando oferecer para essas pessoas diferentes possibilidades de movimento. A LACO, então, desenvolve as atividades esportivas aqui na universidade em parceria, com a instituição. Atualmente, a LACO conta com 120 alunos que possuem deficiências físicas, auditivas e visuais, síndrome de Down e autismo. Superação é a palavra que define as aulas, tanto para os alunos quanto para os professores e estagiários. Eu me sinto realmente assim, realizada por estar fazendo um estágio aqui, realmente assim, consigo enxergar de uma outra forma o que é a deficiência. Eles não são coitadinhos, como a maioria da sociedade pensa. Eles têm algumas limitações, todos temos limitações. Um dos alunos mais antigos da LACO é Robson Fortunato. Atualmente, ele é o presidente da entidade. Abriu muitas portas, a possibilidade que a gente muda toda a vida por causa da lesão, por causa da cadeira, que uma nova experiência, que mudou a vida. Todo mundo é amigo, a gente se ajuda ali na piscina, às vezes falta algum professor, a gente vai ali para o treino e vai ajudar as outras crianças, outros alunos que tem ali, um ajudando o outro. A natação, pela especificidade da prática, ela oferece para eles bastante autonomia, bastante mobilidade. Com base nisso, ele vai ter uma melhora na sua própria autoestima, porque ele vai se sentir fisicamente melhor. A natação acaba sendo um complemento para as atividades de vida diária deles serem com mais qualidade. Vamos seguir aqui no estúdio com o nosso bate-papo. Lucas, então, como a gente acompanhou na reportagem, por que a natação ela se destaca entre as outras modalidades? No caso da LACO, ela se destaca na LACO das outras modalidades porque muitos médicos indicam para os alunos a prática de estimulação motora aquática, então acho que isso que é por isso que é o carro-chefe da associação, por essa indicação e por essa visão que se tem na nossa sociedade aqui da água como um meio de desenvolver algumas habilidades, de conseguir reabilitar muitas questões da pessoa com deficiência. Então, o carro-chefe eu acho que é por causa disso, porque as pessoas são geralmente indicadas por algum médico, por alguém que se sentiu beneficiado por isso, pela prática de natação, para vir por aquilo que eu expliquei, pelo meio ser influenciar, ajudar, auxiliar para esse deslocamento. É um meio que te tira um pouco da gravidade, porque tipo, o Manu aqui sentado na cadeira, ele está sempre exercendo a mesma pressão da gravidade, estando lá na água, muda um pouco, consegue descomprimir um pouco a coluna, consegue uma movimentação um pouco mais facilitada por causa da água mesmo. Eu acho que é por isso que o pessoal procura bastante a natação. E pensando um pouquinho mais nas crianças, como que é a participação dos pais? Eles têm uma participação importante, fundamental no desenvolvimento dos alunos? Tem uma participação muito fundamental, a gente acredita, o aluno é um complexo de vários fatores que levam ele, muitas coisas dessas que a gente falou sobre as potencialidades, muitas vezes os pais têm medo de explorar essas potencialidades com medo que é natural, porque eles querem proteger a pessoa ali, a criança, tem medo que ela se machuque ou que aconteça alguma coisa com ela e acaba super protegendo um pouco demais. E também é um trabalho que a gente tem que fazer com os pais, de esse desapego e deixar que a criança explore, que ela descubra com o movimento, que ela consiga se desenvolver sem tanto suporte e sim criando uma certa independência para ela. E falando um pouquinho da questão da água, quais são as principais técnicas utilizadas para manter a segurança para garantir a segurança do aluno dentro da água?
tem vários níveis, né? A gente faz a estimulação motora aquática, geralmente com crianças, que daí é mais voltada para recreação, para esse desenvolvimento psicomotor dela. Então, crianças que têm um grau de necessidade que precisa, geralmente a gente tem um professor específico para cada aluno, depende da condição do aluno. Tem alunos que já têm um pouquinho mais de independência, então fica 3 alunos com um professor, que já conseguem se deslocar sozinho, já conseguem, já tem essa adaptação ao meio, já estão tranquilos de não se afogar, de não correr o risco ali. E tem os atletas que daí já nadam em questões de competição, de rendimento, daí todos esses a gente trabalha ali na Lacqua, na piscina, tudo no mesmo horário, separado por raias, mas vários níveis assim de desenvolvimento dentro da piscina no mesmo horário. E como é dada atenção individual para cada aluno? Tem os grupos? Depende muito do aluno, depende muito. Tem alunos que precisam ter um professor individual, tem alunos que a gente consegue montar um grupinho e fazer umas atividades em grupo, tem alunos que nadam mesmo as modalidades, as crawl, costas, golfe, então depende muito do aluno, depende muito da condição do aluno. Legal. Thiago, então você foi técnico da seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas. Teve o campeonato ali em 2016 no Rio de Janeiro. Como é que foi essa experiência? A experiência é incrível, né, Thaís? A oportunidade que surgiu de forma inesperada em 2015. Então, assumi o comando da seleção faltando pouco mais de um ano para os Jogos e representar o Brasil, né, em um evento mundial como são os Jogos Paralímpicos, né, em casa, realmente é uma experiência indescritível, né? É um acúmulo de bagagem, né? E não se findou, né? Somente na Rio 2016, tive outras oportunidades de competições internacionais, né? E também a questão do intercâmbio cultural, isso nos faz crescer, né? Questão de cosmovisão, né? Nesse sentido. De estar em contato direto com outros povos, né? Por meio de um esporte de rendimento. Acho que isso traz uma bagagem de vida extraordinária. E a seleção brasileira teve uma excelente performance, né? Chegando na 5ª posição, né? Na categoria. E, assim, foi o melhor resultado, né? Na história do basquete paralímpico. O melhor resultado até então tinha sido a 9ª posição nas Olimpíadas em 2008. Isso graças ao teu trabalho como técnico, né? Isso te motiva a planos futuros na carreira? Com certeza, né? Foi uma injeção de ânimo, né? Evidentemente que eu não atribuo esse resultado apenas à minha pessoa, né? Acho que tem uma série de fatores que contribuíram para isso, em termos de planejamento, de organização, também um grupo de atletas que confiou na proposta de trabalho, né? Assumiram também o compromisso diante da torcida brasileira, né? O fato de jogar em casa, acho que também potencializou um resultado como esse. E é lógico, né, que isso traz um destaque, né? Também no cenário internacional, né? E nós demos continuidade a essa caminhada. Eu estive no Mundial ano passado em Hamburgo, aí o resultado não foi tão positivo quanto nós esperávamos, né? Mas também o fato do investimento na Rio 2016 ter sido diferente, né? Acho que o evento no Brasil permitiu algumas situações que geralmente não ocorriam, como uma série de intercâmbios, jogos amistosos, o próprio processo de aclimatação, né, do atleta é diferente quando você está no seu país, né? E apesar do basquetebol em cadeira de rodas ser considerado uma das primeiras modalidades paralímpicas a se difundir no nosso país, né, que foi onde começou boa parte do movimento paralímpico, nós não temos um resultado de expressão, né? O cenário internacional é muito competitivo, tá? O que acontece no basquetebol olímpico também ocorre no paralímpico. Então nós temos potências mundiais e destaca-se evidentemente os Estados Unidos, né? Pra vocês terem uma ideia, em 2016 os Estados Unidos levou ouro no basquete olímpico feminino, masculino, paralímpico feminino, paralímpico masculino. Ou seja, então há uma estrutura, todo um trabalho de desenvolvimento e também a cultura que permite justamente isso. Nosso destaque hoje em termos de esporte paralímpico vem da natação, né? E que realmente tem grande possibilidade de participação da pessoa com deficiência pela autonomia, né? Como o Lucas muito bem colocou, né? O
o meio líquido permite isso, e o atletismo. Nós temos diversas figuras, né, que são exemplos. Né? Na natação a gente pode trazer aqui, ilustrar o Daniel Dias, né? Dias, acho que é o mais que se destaca no momento. São 14 medalhas que ele acumulou aí na Rio 2016, né? Recordes que ninguém conseguiu bater ainda. E no atletismo também, nós temos uma série de atletas aí que se destacam. E, Thiago, pensando assim na visibilidade, tu acha que a partir das Olimpíadas ali em 2016, teve uma aproximação do público? A questão do legado da Rio 2016, né, tanto olímpico quanto paralímpico, é um pouco controverso também. Tá? Eu vim hoje só para essa controvérsia. Né? Porque, ao mesmo tempo que nós tivemos a realização do evento aqui no Brasil, me parece que o Rio de Janeiro é uma realidade tão distante da nossa, né? Então, basta vocês perguntarem no círculo de amigos quantas pessoas estiveram no evento, né? Pouquíssimas. Suspeito eu também, o pessoal em casa, que se dê conta dessa questão, tá? Agora, em termos de mídia, sim, potencializou. Né? Você ouviu falar mais. A primeira transmissão de Jogos Paralímpicos que nós tivemos no Brasil ocorreu em 2004. Então, é um fenômeno recente. Tá? Em termos de grandes mídias, né? De massificar a informação. Então, eu acredito que está longe do ideal, né? Em termos do que nós temos hoje do fenômeno esportivo olímpico ou de algumas modalidades que se destacam, mas nós já demos alguns passos, né? E quando a gente fala de legado, né, tem que olhar também para uma série de conjunturas, né? Uma delas é o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Nós temos lá toda uma estrutura em que boa parte dela está à mercê, né? Mercê do tempo, e não se deu o fim que se pensava. Sequer a questão lá da árvore, como é que era? A floresta dos atletas, né? Isso a gente acaba fazendo um papel de tolo para o mundo, porque a partir do momento que você cedia um evento como esse, você convida, né, o mundo à sua casa, né? Então, a gente pecou em diversos aspectos. Um olhar de divulgação, pensando especificamente no esporte paralímpico, de mudança de concepção, de ruptura de paradigmas, desse olhar que eu acho que é a discussão central aqui para as potencialidades e autonomia, especialmente, né? Na tua fala teve bem presente que sequer o objetivo principal com o esporte como ferramenta para a pessoa com deficiência é a autonomia do indivíduo. O Manuel comentando aqui que sair de casa para interagir, se integrar com outras pessoas, com o carro dele, a cadeira de rodas dentro e sai. O esporte permite isso, dá autonomia à pessoa com deficiência, ou seja, a qualidade de vida acima de tudo. E você, Manuel, então, qual é o teu objetivo como para-atleta? Você tem interesse em outras modalidades além do basquete? Eu já me aventurei por algumas modalidades, já fui para natação, já pratiquei tiro esportivo, tênis de mesa, mas o meu objetivo maior, assim, o Frank me conhece há muitos anos, é trazer o deficiente, não é nem ser um atleta em si, né? É trazer o deficiente, tirar aquele deficiente de casa, mostrar para ele que o esporte pode sim mudar a vida dele, né? Então, o meu objetivo é esse, não quero ser um atleta, não quero ser um destaque. Tanto é que quando eu trabalhei com o Frank ali, eu trabalhava mais nos bastidores do que dentro de quadra em si, né? Então, eu quero ajudar esse deficiente que fica dentro de casa lá achando que o mundo acabou para ele. Não, meu objetivo é tirar essa pessoa de casa. Legal. E como vocês enxergam o cenário caxiense aqui? Tem abertura para o esporte para pessoas com deficiências? É necessário mais oportunidades? Tá. Eu vou falar pela nossa realidade, assim. Nossa realidade hoje é de estar estourando de aluno. A gente não tem mais como atender a demanda que a gente tem. A gente tem que ter lista de espera. Não sei dizer exatamente sobre Caxias fora daqui da UX. Eu sei que na UX tem uma condição muito legal para receber as pessoas, tanto no CIDEF quanto ali na LACO. Fora da UX, eu não sei te dizer assim como é que anda, talvez. São poucos os projetos que a gente tem na cidade que são referência. Eu vejo como um potencial enorme. Tá? Se nós tivéssemos uma política pública assertiva nesse sentido, um projeto que encabeçasse justamente
uma estrutura a médio e longo prazo que oportunizasse especialmente, assim como faz a LACO, assim como faz o CIDEF e outros projetos que existem na cidade, mas a gente acaba se deparando com as mesmas barreiras, né? São barreiras estruturais, financeiras, de recursos humanos, né? Justamente de logística muitas vezes, né? São poucas as pessoas que têm uma estrutura e uma condição para fazer com que essa pessoa com deficiência, como é o objetivo que o Manuel trouxe aqui, tanto do CIDEF quanto da LACO, né? Como fundador, o Manuel, a primeira pretensão dele era justamente essa, né? E conta ele e outros fundadores do CIDEF que iam na casa dessas pessoas com deficiência, porta a porta, convidando-as a vir até a instituição. Eu acho que o poder público deveria estar mais presente. Tá? Começa por aí, acho que faltaria assim, uma questão de um projeto de poder público, eficiente, que acolhesse essas demandas, que designasse essas demandas, que nós temos potencial para oportunizar isso. Além das ONGs, né, que devem ser apoiadas, e boa parte, vejam bem, vocês estão com 2 projetos aqui que fazem parte da Universidade de Caxias do Sul, né? Acho que tem potencial e que bom que a gente conta com instituições que apoiam essa causa. Legal. Vamos ver agora um pouquinho mais sobre o CIDEF. O Manuel, que nos acompanha aqui no estúdio, é um paratleta do CIDEF e há 23 anos é uma das principais referências no esporte adaptado em Caxias. Você vai acompanhar agora a história de quem encontrou na modalidade um jeito simples de mostrar a todos que não existe limite ou barreira para superar a dificuldade e praticar esportes. Elas trabalham muito. Primeiro estão na bola, depois nas rodas. E são nessas funções que as mãos e os braços dão o ritmo e o movimento nas quadras em uma partida de basquete adaptado. A gente tem que recuperar, tratar os nossos braços como se fossem as nossas pernas. E ele bota nós rodar, tem que ter fôlego, tem que ter força no braço para arremessar. O Agnel é um paratleta do CIDEF, o Centro Integrado da Pessoa com Deficiência Física. 3 vezes por semana, ele e os colegas treinam no ginásio poliesportivo da UCS com foco em competições de basquete em cadeira de rodas. Há 3 anos, Agnel perdeu os movimentos das pernas após um acidente de trânsito e encontrou no esporte uma oportunidade de continuar seguindo. Primeira competição no Rio de Janeiro também, eu nunca sonhava que eu conseguisse sair sozinho, porque muito debilitado, né? Tu fica com medo. E não, fui, me ensinaram, aprendi tudo. E banheiro, tudo. Tocar cadeira, subir morro, descer morro, empinar cadeira, descer degrau, graças a Deus, tudo isso foi ao esporte e ao CIDEF principalmente. Há mais de 20 anos, o projeto é a principal referência na cidade quando o assunto é a inclusão de pessoas com deficiência no esporte. Além de atuar nas quadras, o Agnel também representou o CIDEF em um campeonato de paratletismo realizado em abril, no Paraná. E é com esse propósito que o projeto nasceu e quer continuar atuando. O CIDEF, desde o seu início, a ideia principal era a questão de socializar essas pessoas que têm uma característica comum, né, deficiência física, e trazer para um ambiente que eles possam ser eles mesmos, né? Trabalhar com pessoas com deficiência é mostrar para as pessoas, para a comunidade, o valor que tem um deficiente físico, né? As potencialidades que essa pessoa tem, entende? Que não é porque ele está numa cadeira de rodas que ele não tem uma vida, entende? E a valorização da pessoa com deficiência, como você viu na reportagem, passa também por mais políticas públicas. A Prefeitura de Caxias do Sul está contratando serviços de adequação e manutenção de rampas e acessibilidade em ruas e avenidas da cidade. O projeto prevê melhorias em mais de 250 cruzamentos da área central e dos bairros. O investimento anunciado é de R$ 1.600.000, mas ainda não há um prazo para o início das melhorias. Todos nós aguardamos pela implantação desse projeto para a comunidade. Então, Manuel, queria que tu falasse para nós qual é a principal dificuldade para uma pessoa com deficiência física em Caxias. Bom, como você mesmo falou ali, agora que a prefeitura vai arrumar todo esse quadrante do centro aqui, porque a pessoa tem que procurar, se tiver uma cadeira de roda motorizada, por exemplo, ou não tem uma habilidade para subir um degrau, tem que estar sempre procurando a entrada de uma garagem, né?
Porque, além das calçadas não ter acesso, as adaptações que são feitas são verdadeiras gambiarras, né? Então não adianta. Se o deficiente não tiver alguém para ajudar ele, uma rampa que faz na entrada de um prédio, ele vai tentar subir, ele vai cair para trás. Eles fazem uma rampa numa calçada e botam um poste no meio da rampa, né? Então a pessoa com deficiência visual vai passar ali? Não vai passar. Então a estrutura de Caxias peca muito hoje em dia. E o que você acha assim, que poderia ser feito, modificado, as políticas públicas, o que mais poderia ser trabalhado em Caxias? Conscientização das pessoas quando vão fazer uma obra, já procurar fazer essas obras com não digo as adaptações que exige a NBR 9050, né? Mas o mínimo possível para que uma pessoa com deficiência, um idoso, possa acessar esse local. Sim. Para a gente finalizar aqui, o que vocês acham, como a comunidade poderia participar mais, o que poderia ser feito para esses projetos continuarem dando certo? Começou? Você está na ponta, acho que é a pessoa mais delicada. O que tu falou ali antes da valorização com a pessoa com deficiência, eu acredito muito que essa valorização primeiro precisa começar pela própria pessoa com deficiência. Primeiro ela que tem que se valorizar, ela que tem que entender que ela pode muito mais, que ela tem chances de crescer na dimensão que ela quiser. Isso que é a valorização da pessoa com deficiência para mim. Ela se valorizando ela mesma, ela vai conseguir fazer com que os outros valorizem ela também. Porque se ela ficar só tomando na cabeça e deixando os outros darem na cabeça dela, eu acho que é um caminho que se torna mais difícil e acaba sendo uma luta. Então, começa por essa valorização do indivíduo. Para ajudar, a gente precisa... Sempre recursos financeiros é uma coisa um pouco complicada também nas associações, assim como a gente é associações independentes, que sempre tem que estar buscando atrás de projetos. Sempre a gente conta com o auxílio de empresas que participam da lei de incentivo ao esporte, que estão dispostas a nos ajudar. A gente sempre precisa isso para manter a associação funcionando, porque tem profissionais lá trabalhando. É um serviço que a gente presta, a gente não faz caridade, a gente presta um serviço, contrata profissionais para oferecer um serviço de qualidade. Então, essa também é uma maneira que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de um incentivo. E no nosso caso, a gente até largou um pouco o incentivo público para tentar mais nesse setor privado, que a gente tem conseguido tocar mais nessas pessoas para nos auxiliar nessa questão mais da questão financeira. E é isso. Respeito. Acho que a questão toda central é respeito. Quando a gente fala de acessibilidade, de um projeto público, de um olhar que tenha respeito. O Manuel é muito feliz quando toca na BNT, que diz respeito à acessibilidade, a edificações. É um desafio, sim, enquanto sociedade. Nós temos diversos edifícios, pavimentos, ruas inadequadas, e elas precisam justamente serem revistas e adaptadas. E isso não diz respeito somente à pessoa com deficiência. Quando a gente fala do paradigma de inclusão, remete a todos nós. Envelheceremos, também teremos dificuldades de locomoção. Então, a acessibilidade universal, ela diz respeito justamente a este aspecto. Então, a pessoa que tem um contato com esse universo, com pessoas com deficiência, acima de tudo, respeito. Que procurar entender ou abrir o seu olhar às dimensões, sejam elas quais forem, da potencialidade do indivíduo, da autonomia, do protagonismo, que o esporte potencializa isso, e que respeite justamente o que é tido não só em lei, mas em termos de conquista social também, porque, como disse o Lucas, acaba sendo uma constante luta que pessoas como o Manuel e tantos outros têm no seu dia a dia, não é mesmo? Ao encontrar uma vaga para estacionar, por lei, por direito, a sua rampa de acesso, seja qual for o mecanismo que é instituído socialmente, que nós tenhamos aí um olhar de respeito às pessoas com deficiência. Legal. Obrigada pela contribuição de vocês, obrigada pela presença aqui no estúdio. O nosso bate-papo está ótimo, mas eu preciso encerrar o programa, então quero agradecer aos nossos convidados e também quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui.
No próximo horário, na próxima semana, o programa vai fazer um resgate histórico nos tempos de ouro do esporte na UX e falar sobre o futuro dessas modalidades. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!